Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Pods, o podcast do Espírito Santo, uma realização do Instituto de Protestos. Aqui nós conversamos com líderes, lideranças empresariais, gente que faz a diferença no desenvolvimento capixaba. No episódio de hoje recebemos Alexandre Schubert, ele que é engenheiro civil formado pela UFES, também é pós-graduado em economia e especialista em planejamento financeiro para empresas incorporadoras. Uma trajetória que começou no mercado imobiliário em 1985, e lá se vão aí uns 40 anos, né? Alexandre é sócio-diretor da VTO Polos Empresariais, empresa que vem se destacando no segmento de urbanismo e no desenvolvimento de loteamentos e condomínios empresariais. E o Alexandre também é o atual presidente da ADEME, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo. Alexandre, vamos começar o nosso bate-papo aí entendendo o que está acontecendo no mercado imobiliário capixaba, que tem mostrado aí crescimento acelerado e valorização impressionantes. Como é que você vê esse momento do mercado na Grande Vitória e no Espírito Santo? Seja muito bem-vindo ao Podes. Obrigado, Rubens. Obrigado pela oportunidade de inaugurar o Podes, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e sempre à disposição. O mercado imobiliário capixaba, ele tem se desempenhado de uma maneira muito positiva ao longo desses últimos 10, 12 anos. O mercado nacional também, ele bate palmas para esse momento. 2021 para cá foram anos sucessivos de vitórias, de maiores números de lançamentos, de maiores quantidades vendidas. Então o mercado está muito salutar, né? Evidentemente que o cenário de juros altos limita muito o desenvolvimento de projetos imobiliários, por serem produtos de alto valor agregado. O cliente, para adquirir, necessita de financiamento. Essas taxas lá em cima, elas são impeditivas de um desenvolvimento maior. De toda sorte, o Estado como um todo, e principalmente a região metropolitana, tem desempenhado muito bem. O ano passado nós tivemos a ordem de 4 bilhões e 800 milhões de lançamentos, volume de venda na ordem de 2.700. Nós temos um déficit habitacional no Estado do Espírito Santo, segundo o Instituto Jones, da ordem de 92 mil unidades, principalmente concentradas em classes D e E, econômico. Então, o mercado tem estado se comportando muito bem e nós temos uma demanda bastante intensa ainda para resolver. Moradia é um problema. É um futuro promissor aí para o mercado, né? E voltando um pouquinho aí na questão que você falou, da questão dos lançamentos, né? A pesquisa mostrou aí que os lançamentos cresceram 28,3% em 2024 e as vendas 67,4% em 2024. Quais esses fatores que sustentam esses números e qual é a previsão agora para esse ano, de 2025? Os lançamentos e vendas acabaram acontecendo nessa intensidade porque depois da pandemia houve uma geração muito grande de empreendimentos na ordem de 2020, 2021, geração de projetos, aprovação, licenciamento. Quando aconteceu em 2024 foi esse volume excessivo de lançamentos e, consequentemente, de vendas também. O que eu entendo no mercado, e repito, pelo grande limitador que significa a taxa de juros praticadas, é que a gente esse ano deve andar de lado, 2025 e 2026, com expectativas de uma curva novamente ascendente a partir de 2027, se confirmada a tendência da queda da Selic e, consequentemente, da taxa de financiamento imobiliário. Que a gente tem a expectativa é que um dia retornemos a trabalhar aí na ordem de um dígito, 8, 8,5%, 7,5%, que isso para o Brasil é céu de brigadeiro, né? Você falar em taxas acima de 3%, 4% na Europa, Estados Unidos, é um desastre. Aqui não, aqui a gente tem um mercado funcionando bem. A nossa expectativa é que a economia conduza para esses números factíveis de continuar. E dá para a gente fazer um comparativo desses números no mercado capixaba, mercado nacional e mercado global? Números? Esses números performance tanto de crescimento como de valorização? O mercado brasileiro está andando basicamente da mesma forma, com algumas diferenças regionais. O Nordeste, às vezes, lançando menos, vendendo menos, Norte e Nordeste. A região Sudeste sempre desempenhando muito positivamente, mas, como um todo, o Estado do Espírito Santo responde ao cenário nacional. O cenário global está muito afetado em virtude das crises geopolíticas que hoje estão acontecendo. Desde a guerra da Ucrânia existe muita resistência a investimentos. Então, a gente tem percebido
por exemplo, a Europa com um pé no freio, né, em investimentos, os Estados Unidos. A região da Ásia ela tem se comportado muito positivamente, né, muitos lançamentos. A China, principalmente a indústria imobiliária, deve responder aproximadamente 1/3 do PIB do crescimento chinês vem do setor imobiliário. Provavelmente vão passar por um freio esse ano, né, uma arrumação de uma grande incorporadora lá, mas como um todo está bastante positivo, principalmente na Ásia. Europa e os Estados Unidos um pouco menor e o Brasil bastante saudável ainda. Falando desses números positivos aqui na nossa terrinha, como é que isso impacta em relação aos empregos? A indústria da construção civil deve empregar aqui no estado do Espírito Santo entre 65 e 70 mil trabalhadores. É um contingente bastante diretos, né? Isso deve chegar à ordem de 250, 270 mil empregos indiretos. Então, a população economicamente envolvida na atividade de construção civil é muito significativa. A gente tem percebido ganhos da massa salarial em virtude dessa empregabilidade. Isso, como consequência, é uma economia mais dinâmica, com mais poder de consumo e, portanto, com mais atividade econômica se desempenhando bem. A gente tem a pesquisa FIP-ISAP mostrando que os imóveis residenciais acumularam uma alta de 3,33% no primeiro semestre desse ano e 7,49% nos últimos 12 meses. Quer dizer que é um desempenho aí superior à inflação e ao IGPM. Né? O que explica essa força dos preços? Eu acrescento a pergunta aí. A gente pode dizer que imóvel é um investimento e é um bom investimento? É uma frase antiga, né? Quem compra a terra nunca erra, quem compra o imóvel sempre acerta. O imóvel, assim, se você olhar o mundo como um todo, todos os ativos do mundo, ações, ouro, commodities, imóveis, o ativo imóvel significa 85% da riqueza mundial. Então, ele implica em ser um ativo seguro de rentabilidade, e por isso essa importância no cenário macroeconômico mundial. Os nossos desempenhos de preço aqui se dão especificamente na região de Vitória, em virtude da pouca quantidade de terreno disponível e, portanto, preços mais altos, e em virtude da demanda também que estava reprimida, com poucos lançamentos ao longo do tempo. Então, esse desempenho reflete esses dois fatores. Vitória também é uma ilha com alto índice de IDH, nós temos uma renda média maior do que a renda média nacional. Então, esse contexto de fatores de terra, né, de demanda e especificamente de qualidade econômica do habitante de Vitória, como resultado, o imóvel é seguro e rentável. E voltando aí a essa questão de Vitória, a valorização aqui chegou a 11,88%, segundo essa mesma pesquisa FIP-ISAP, né? A capital com mais bem avaliada, né? Com maior crescimento entre todas as capitais aí, né? O que está impulsionando exatamente isso? Esse fato da falta de imóveis e também aproveitando esse gancho do metro quadrado mais caro, a gente tem aqui a chamada o fenômeno imobiliário nacional, né? Também foi chamado por essa mesma pesquisa, né? É possível fazer uma análise aí quanto à questão da oferta, demanda, exclusividade? Vamos retomar um ponto aqui tratado. Vitória, a extensão territorial dela é mínima, é a menor das capitais brasileiras, 93 quilômetros quadrados. Assim, historicamente, entre a fundação da Vila de Vitória em 1531 e 1900, sem desenvolvimento do tecido urbano nenhum. De 1900 a 1940, a ilha foi incorporada e cresceu 5 vezes, de lá para cá, aterros ali, desde a Capixaba até... E depois começaram a ocupar a parte aqui continental de Vitória, Norte, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da Praia. Não tem mais para onde crescer. A ilha está toda ocupada. Quer dizer, não tem mais para onde crescer? Não, tem, para cima. E enquanto você não cria uma dinâmica de verticalização inteligente, responsável, você fica expulsando as oportunidades para os municípios laterais. E o que fica aqui, muito mais caro. Então, o reflexo do aumento de preço tem em virtude dessa
impossibilidade de extensão territorial, não possibilidade de verticalização e expulso as ofertas imobiliárias para fora da ilha de Vitória. Eu tenho a impressão que a gente vai assim, romper um pouco esses dogmas, agora na revisão do PDM de Vitória, que ainda não está marcado, mas ele tem até 2028 para fazer, que a gente vai revisitar esse tema de uma maneira bastante saudável, envolvendo transversalmente a sociedade, profissionais com larga experiência nesse sentido, para a gente ver onde a gente pode verticalizar e, portanto, democratizar até mais a habitação em Vitória. Vitória não se lança Minha Casa Minha Vida. Alguém já viu Minha Casa Minha Vida aqui em Vitória? Não tem. Né? A própria classe média não está conseguindo adquirir unidades imobiliárias aqui em virtude do preço. Nós não temos terra, não podemos escalar a produção em cima do metro quadrado, portanto, o apartamento mais caro. Eu acho que a gente vai ter uma discussão muito positiva em breve espaço de tempo para rever, aprimorar e tentar dar mais dinâmica nesse mercado de índices. Uma alternativa seria o PDM unificado da Grande Vitória? Eu acho que até chegarmos um PDM unificado na região metropolitana, eu acho que a gente vai passar primeiro por um código de obras que a gente pretende assim, trabalhar na unificação, mas o PDM da própria ilha antes de chegar na unificação. Acho que a gente ainda está meio verde no sentido de tentar fazer essa junção, tratamento da região metropolitana. Não existe mais divisão geográfica do tecido urbano, mas ainda existe a divisão política municipal, onde as prefeituras encadam. Então, esse trabalho de mudança de cultura política, ele precede a mudança do tecido urbano. Agora, Schubert, você falou da questão aí de Vitória, especificamente, a nossa Leblon, Capixaba, ali, a região da Praia do Canto. A verticalização ali é praticamente impossível. A gente vai chegar num limite de valoração ali. Como é que você vê essa questão específica ali do nosso Leblon, Capixaba? Eu acho assim, além da não possibilidade de extensão horizontal, você tem em Vitória alguns outros limitadores. É o cone do sítio aeroportuário, a gente tem um maciço rochoso central da ilha que ocupa aproximadamente 30%, e a ilha de Vitória tem uma complexidade de fundações muito grande. Nosso solo aqui é um solo que depende muito de investimentos de fundação. Então, o que eu entendo é que a gente vai eleger alguns locais que ainda existe a possibilidade de verticalização para você conseguir fazer a expansão vertical da cidade. Nem todos os locais serão possíveis fazer esse escalamento, mas talvez mudar de 4 para 5, de 6 para 10 nos locais possíveis ainda. Eu acho que isso que é a revisitação do PDM com um olhar bastante responsável sobre manter essa cidade com qualidade de vida, mas dar à cidade também viabilidade econômica. A VTO, sua empresa, a VTO Polos Empresariais, ela tem se destacado aí no desenvolvimento de loteamentos e condomínios empresariais. Como esses projetos impactam a valorização e o desenvolvimento dessas regiões onde eles são implementados? Nós atuamos principalmente em regiões ao entorno das cidades. Raramente perto de capital, exceto lá em Recife. Hoje a gente está em Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, aqui no estado, focando mais no município no estado de São Paulo. E o que acontece é que, historicamente, o próprio estado ou prefeituras eram os fornecedores de terrenos para as empresas se implantarem. Esse modelo foi superado em virtude do investimento que o estado ou prefeituras tinham que fazer para depois repassar ao privado com uma série de questionamentos, porque ele, não eu. Então, a iniciativa privada resolveu investir e hoje a gente tem tido muito sucesso em preparar espaços para que a atividade econômica se instale, já que no tecido urbano isso não está organizado. Então, a gente organiza e recebe com segurança jurídica, ambiental e técnica as empresas que ali vão gerar emprego, tributo e atividade econômica. Tem sido muito exitoso. E já se prevê o entorno também, o crescimento do entorno? Já se prevê, né? Porque as atividades empresariais elas são impactantes, em graus de impactos diferentes, mas são impactantes. Então, o cuidado do que fazer-se no entorno dessas áreas é muito pensado, tratado com as prefeituras, e a gente tem tido assim, um resultado bastante exitoso. Os empreendimentos têm, de fato, se adensado
com ocupação de empresas. Repito, que na área urbana, se ela fosse instalar num local que não esteja preparado, ela vai ter altos investimentos em instalações elétricas, sanitárias, licenciamentos, e vai criar um conflito urbano na população no entorno. Quando a gente prepara essas áreas, esses conflitos são resolvidos anteriormente. Nós já temos aqui um exemplo claro, né? O Polo de Tubarão B, que é uma coisa bastante complicada aqui para a Vitória, né? Porque nasceu antes de toda essa regulação que previa estudos que precedessem esses empreendimentos. Hoje, depois de 2001, o Estatuto da Cidade estabeleceu ferramentas para que os municípios se preocupem com planejar essa ocupação. Alexandre, vamos falar um pouquinho aí de tendências aí, né? Hoje, um imóvel de um dormitório tem valorização aí superior a 0,61% em junho, enquanto os de 4 dormitórios valorizaram aí 0,18%. Isso reflete uma mudança no perfil do consumidor? Eu acho que a gente precisa olhar isso num prazo muito mais longo. Nós hoje estamos começando a ter o consumo da geração milênio, né, que nasceu no início desse mês, já veio com chipzinho aqui, com conceitos completamente diferentes de vida. Eles agora chegam ao mercado de consumidor de imóveis. E eu me pergunto se ele quer adquirir um imóvel ou se ele quer adquirir um espaço multiusual ao longo da vida dele. Então, essa mudança, de analisar mensalmente isso, é muito difícil que você identifique uma tendência. O que a gente tem identificado com a tendência é que o imóvel continua sendo o porto, a condição de investimento. Agora, que destino e que uso que eu vou ter que dar a esse empreendimento imobiliário para ele receber essa população, que ela não tem apego de raiz, de local, ela trabalha online, mas ela quer talvez ter uma assinatura para rodar nesse imóvel no mundo inteiro, né? Então, essa reflexão ela vai ter que ser muito mais profunda. O interessante também notar que o preço do metro quadrado desse imóvel menor, né, acaba sendo mais alto, mais elevado do que o de um imóvel maior. Por que isso? Porque você comprar um imóvel de 20 metros quadrados por 100 mil reais é 2 milhões. Você comprar um imóvel de 200 metros quadrados por 50 mil reais é 10 milhões. Então, esse imóvel pequeno faz o ticket caber na condição de compra, de consumo do cliente. E, efetivamente, é isso daí. Além dele ser mais caro de se produzir, né? Porque você tem o que chamar equivalentes mais caros, cozinhas, banheiros, que impactam muito no preço, menos distribuídos num espaço maior. Quando você tem um espaço maior, você distribui melhor isso aí. Mas, efetivamente, facilita a construção, ela fica mais econômica. Mas, efetivamente, o ticket tem muito a ver com caber no bolso do consumidor, do usuário. O IBGE revelou aí dos aluguéis aqui em Vitória, eles acumularam uma alta de 7,69% no ano e 9,31% em 12 meses, voltando àquela questão da rentabilidade e se é um investimento mesmo, né? A rentabilidade, inclusive, média foi de 4,13%. O aluguel é um investimento interessante também? Ele é investimento interessante, principalmente comercial. Aqui na Ilha de Vitória, até o residencial, sim, porque não tem produto para alugar. Hoje, você conseguir alugar um apartamento na ilha, na Praia do Canto, Barro Vermelho, a própria região de Jardim da Penha, Mata da Praia, é impossível. Então, quem tem, eleva, né? Coloca o ticket que lhe interessa. Então, na Ilha de Vitória ainda é muito interessante a operação de investimento para locação, porque no final do ciclo financeiro você tem a rentabilidade do imóvel locado, né? A rentabilidade operacional e depois o desligamento dele também com valor elevado de comercialização no final. Pensando para frente, qual é a perspectiva desse mercado? Do mercado? 2, 3 anos, esse mercado de imóveis. Eu tenho expectativa que ele vai ter uma curva novamente ascendente de lançamentos e vendas. Dentro de 2 ou 3 anos, a gente muito provavelmente está com um ciclo de taxas de capital bem mais baixo do que está agora. No Banco Central prevê terminar esse ano com a Selic a 15, o ano que vem a 12,5, em 2027 a 10. Eu imagino que em 2028 a gente sonha em trabalhar entre 8 e 9, e esse número é um número que faz com que o mercado decole. Eu tenho demanda, eu tenho taxas, e se eu tiver os PDMs organizados, eu acho que esse mercado
vai ser muito positivo. Tirando essas questões, quais seriam os outros gargalos aí para um crescimento ainda maior? Terrenos, burocracia, custo do insumos? Eu acho que o nosso maior receio é o preço da matéria-prima terreno e o preço dos insumos com o que pode acontecer na cadeia logística mundial com esse monte de interfaces acontecendo, né? Se a gente tiver uma ruptura dessas cadeias de fornecimento, o aço sobe de preço, cimento sobe de preço, os insumos sobem violentamente. E a gente precisa torcer para que isso não aconteça. Não sei se vocês lembram o que foi a pandemia, que a gente não conseguia comprar remédios aqui porque a cadeia estava rompida, não tinha navio, não tinha... E aí? Eu espero que isso não aconteça novamente. Se não acontecer, a gente ainda fica com um grande desafio de preço de terreno, que eu acho que eles vão precisar se acomodar, mas assim, com o mercado bastante positivo para desempenhar. Ainda mais positivo. Bem mais positivo. E aí vamos analisar o outro lado aí, mão de obra. A gente vai ter mão de obra suficiente para acompanhar esse mercado? Nós temos que reinventar como a gente contrata e ser mais ousados em termos de inovação, de robotização em certas linhas de produção, né? Tentar fazer a indústria ser um pouco mais ousada em pré-moldados, em fazer montagens e reinventar a contratação. Eu preciso que as empresas elas façam sentido para o trabalhador, porque depois da pandemia, o sujeito saiu de dentro da sua empresa e foi dirigir Uber, foi fazer bolo, ele foi para a feira e ele descobriu que não ter um patrão nem hora, ele ainda ganha mais do lado de lá. Então, eu vou ter que fazer com que as empresas se repensem no sentido dela novamente fazer sentido para o trabalhador. A gente precisa inovar isso, vamos dizer, se reinventar nisso daí e inovar muito mais em tecnologias para ter uma produção um pouco mais automatizada em canteiros de obra, que não é fácil, mas chegou a hora de enfrentar esse desafio. E hoje a gente tem um piso salarial para quem inicia na construção civil bastante alto, né? Um dos mais altos aí do mercado nacional. Ele é elevado. Agora o dissídio, a convenção coletiva também teve um aumento bastante significativo, o que eu acho que a gente caminha novamente. Eu preciso criar formas de se produzir que esse valor aqui seja condizente com a produtividade que é entregue do lado de cá. Não tem problema pagar 2, desde que eu consiga produzir mais do que esses 2. O problema é pagar 1.000 e só produzir 500. Essa engenharia, eu acho que as empresas de construção civil estão muito preocupadas e criando maneiras de evoluir nesse sentido. Quanto tempo hoje dura, em média, a construção de um prédio? 30, 36 meses. Essa é a média? Quer dizer, isso pode ser menor? Pode ser até 12. Isso que eu ia perguntar. De que forma poderia movimentar isso? Porque a gente já vê, né, nas obras, antes o cara carregava 50 sacos nas costas, agora você tem uma empilhadeira lá, né, pequenininha, super, que se movimenta dentro da construção. As coisas avançaram muito nesse aspecto, né? Eu vou te dizer que o problema está do canteiro para fora. É mesmo? Porque quando você vende uma unidade por 100 moedas, 30 dessas tem que ser pago em poupança até a entrega da obra. Isso. Eu pagar 30 em 36 meses cabe no bolso do adquirente. Se eu tiver que pagar 30 só em 12 meses de construção, o adquirente não consegue. E ele precisa pagar 30 porque o agente financeiro só financia 70. O problema maior de prazo de obras não é a tecnologia, é a parte financeira do cliente conseguir entregar a poupança antes do desligamento. E aí a gente precisaria de um arranjo aí financeiro. Juros, crédito imobiliário mais disponível para tanto, em que os agentes consigam financiar acima de 90%, para que essa parte de poupança até a entrega consiga ser paga em um período menor de obra. Nós temos tecnologia já para produzir com períodos mais curtos, a obra é mais barata, portanto o produto final também chega para o cliente mais barato, afinal de contas aqueles custos fixos em 36 meses são muito maiores do que em 12. Eu reduzo custo da construção, reduz o preço do imóvel, mas eu preciso ter a condição de entregar com a condição de venda de financiamento resolvida. Por outro viés, a questão da sustentabilidade, Alexandre. Como o mercado está vendo, como está empregando isso nas construções? Eu acho que a construção civil evoluiu muito nos últimos 10 anos, né?
As construções já estão muito mais preocupadas com o uso adequado de água, tratamento de resíduos, uso de energia mais eficiente, da instalação de equipamentos inteligentes para você fazer acionamento de luz, de energia, de tomada de uma maneira muito mais racional. Então, houve uma evolução muito grande. Acho que isso não tem fim, né? Nós vamos ter novidades todo dia para acontecer. Agora, eu acho que a gente precisa preparar mais o consumidor para utilizar a possibilidade de inteligência no que está sendo entregue. Em que sentido? Sobre a preocupação com resíduos, a preocupação com o uso adequado da energia, a preocupação é mais uma cultura de uso do que propriamente o equipamento está vindo com tecnologia a bordo. Eu preciso fazer o usuário usá-la com responsabilidade. Perfeito. E aí espaço aí para projetos chamados projetos verdes, né? Esses com certificações aqui no mercado local? Eu acho que existe, mas as regulações próprias municipais e estaduais vão precisar se adaptar para tanto. Por mais que as construtoras invistam nisso daí, você tem regulações que ainda precisam evoluir para que a gente possa avançar mais nesse tema. Falar um pouquinho aí da ADM, né? Qual que é hoje a missão da ADM no contexto do mercado capixaba? A ADM responde pelas demandas dos seus associados nas mais diversos temas. A gente precisa representá-los nas discussões de PDM, no entendimento do que vai ser o código de construção, nas relações institucionais, por exemplo, na reforma tributária, de que está acontecendo, o trabalho que a gente tem tido com outras associações em Brasília. Então, a ADM é o olho e a voz do associado frente a esses desafios de mercado. Repito, PDMs, regulações municipais, reformas tributárias, reformas de contratos, seja de locação, do contrato de distrato. Foi feito um trabalho ao longo desses anos muito intenso nesse aspecto de criar uma ambiência para que o associado da construção civil esteja seguro frente a essa arquitetura jurídica do país, arquitetura jurídica e tributária. A gente tem aí, uma das coisas que a gente mais utiliza é a pesquisa de mercado da ADM, né, falando diferencial. Existem planos aí para expansão dessa pesquisa, para incluir novos indicadores? Nós devemos agora no mês, se não outubro, novembro, implantar um sistema de coleta de dados das transações imobiliárias a tempo real de registro na prefeitura e em cartório. O que a gente vai evoluir muito na qualidade da informação, porque ao invés de se pegar pesquisa de anúncios de expectativa de venda, a gente vai captar do fato realizado. E aí a informação é pura e límpida. Muito provavelmente a gente deve iniciar com Vitória, estamos trabalhando para coletar esses dados e entender que 2/4 em tal rua, em tal esquina, a média de preço é esse daqui. Que 3/4 lá, a média de preço realizado é o fato, é isso. Então a gente vai evoluir muito qualitativamente na entrega de dados muito confiáveis para o mercado, de tal maneira que quem intenciona comprar e aquele que deseja vender tenham uma sincronia melhor de expectativas, porque o sonho do vendedor e o do comprador são distintos, né? Uma espécie de uma tabela com valores? Uma referência. Eu não usaria o número de tabela, mas uma grande referência segura de mercado, que é o fato realizado. Repito, é diferente do que hoje tem aqui em pesquisa, que é o que você deseja vender, por quanto que você deseja vender, qual é a sua tabela de venda. Não. Eu vou entregar o dado da realização. Esse é concreto. E ele vai, acho que, aproximar a linguagem do desejo de venda com o desejo de compra. Essa questão do CBI, né, que está sendo lançado agora, isso é importante também para o mercado? É importante porque, novamente, tenta padronizar as informações e formas de reajuste, de tratativa de valores de mercado. É importante. E agora vem essa questão, né? Qual é o grau de interlocução com o poder público, da ADM com o poder público, né? Existem avanços recentes nessa área para melhorar essa relação? Eu acho que a gente está com um ambiente muito positivo. Tanto o poder público evoluiu nos seus líderes do executivo, quanto a história da ADM foi também
ADEME, Sinduscon, que são entidades co-irmãs, falam a mesma coisa, defendem o mesmo tema, elas evoluíram muito nessa abertura de diálogo, abertura de portas. Hoje eu me sinto muito confortável. Ontem tive a oportunidade de estar em Vila Velha, uma conversa muito tranquila, mesmo em Vitória, Serra, Cariacica, fantástica. Eu percebo estarmos num momento fantástico. A nossa responsabilidade é dar qualidade nesse diálogo, dar qualidade transversal. A gente tem um olhar para o segmento, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande de olhar a sociedade como um todo. Nesse aspecto, eu acho que a gente constrói uma escada ascendente. Alexandre, no ambiente interno, há iniciativas para integrar incorporadoras, urbanistas, arquitetos, nessas discussões da entidade? A gente tem integrado muito, né? Mensalmente a gente faz 2, 3 encontros, reuniões de lideranças, e eu percebo que mesmo aquele não associado, ele nos procura para entender o que está acontecendo, e a gente tem tentado manter a porta aberta, e eu sempre falo, conheça a ADEME, se associar é consequência da sua empatia, da sua identificação, conheça, dialogue, se precisar de ajuda, nós vamos ajudar, independente da associação. Agora, é importante que a gente seja mais representativo e, portanto, são todos muito bem-vindos. E qual é o legado que você está querendo deixar aí na ADEME? Eu gostaria que a gente passasse por uma transformação bastante significativa em 3 pontos, né? A continuidade do diálogo é o terceiro. A nossa melhoria na cultura de pesquisas para entender qual é o novo mundo e que produto eu tenho que desenhar para ele. Eu acho que a gente tem muito a evoluir. Nós conhecemos pouco o mundo que vem aí. Portanto, eu preciso desenhar produtos para que empreendimentos que eu penso hoje eu entrego daqui a 5 anos. Que mundo é esse? E, em primeiro plano, um incentivo à mudança de gestão, de governança, para entender o capital novo que vem financiar o mercado imobiliário, né? Porque a poupança e a FGTS elas estão escalando negativamente, que é um dinheiro que ele deve ser destinado para o econômico. O empréstimo de produção, que é aquele que eu uso e preciso para construir, ele tem que vir da fonte do mercado secundário, fundos de investimento, LCI. Gente, a gente precisa aprender a trabalhar isso. Então, esses são os 3 grandes pontos. Aprofundamento do diálogo, entender melhor que mundo é esse e me adaptar para o novo capital. Tá certo, Alexandre, nós agradecemos a sua participação aqui, damos aí parabéns, né, pela sua visão moderna, né, bem orientada, e que orienta muito bem também o setor imobiliário. Para a gente fechar essa nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os jovens que estão entrando nesse mercado, né, jovens profissionais, empreendedores, começam agora a escalar esse mercado. Eu gostaria que a gente estivesse mais juntos, estudando muito mais, pesquisando muito mais. O mercado precisa de jovens com talentos, com vontade de inovar, de fazer uma disruptura mesmo, de fato, com conceitos antigos e com muita vontade de trabalhar. O mercado está precisando de vocês, o mercado está demandando por talentos e a gente espera vocês aqui. Pode entrar pela ADEME. Foi ótimo ouvir sua trajetória, sua análise estratégica aí do mercado. Nós agradecemos muito. Obrigado. E o Pods fica por aqui. O Pods, que é o podcast do Espírito Santo, uma realização do Instituto de Protesto. Até o próximo episódio.